Olá, mais uma aula sobre conjunções, podemos chamar também de conectores. Por quê? Porque são palavras que nós usamos para conectar ideias, frases ou sentenças, né? Mas essas conjunções, elas têm muitas características diferentes. Vejam, por exemplo, a conjunção e a conjunção nem. Qual é a função? Quando nós usamos essas conjunções, ou essas palavras, ou esses conectores? Então, e nem tem ideia de soma, ideia de adição, certo? Vamos ver o exemplo. Eu gosto de feijão e arroz. Eu não gosto de feijão e nem de lentilha. Então, feijão e lentilhas são um pouco parecidos, né? Na verdade. Mas eu posso dizer, eu não gosto de feijão e nem de lentilha. Esse nem significa algo negativo. Eu não gosto do feijão e também eu não gosto de lentilha. Mas eu posso dizer e nem de lentilha, tá bem? Então é uma palavra que conecta a ideia, mas conecta, é uma soma, uma adição, porém de uma informação negativa. Então eu uso primeiro não, mas a segunda vez eu uso nem. Porque a frase não fica muito boa. Eu não gosto de feijão e não de lentilha. Não é possível. Então, eu não gosto de feijão e nem de lentilha, certo? E aqui a frase afirmativa é eu gosto de feijão e arroz. Eu posso falar, posso pronunciar feijão e arroz, ou é possível também dizer feijão e arroz. Então, esse e pode ter mais do que uma pronúncia no português, tá bem? E agora, vamos ver esses conectores ou essas conjunções. Olha só, atenção! Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo. E agora, qual é a função dessas palavras? Quando que nós usamos essas palavras? Essas palavras estão aqui numa sequência das mais usadas, das mais frequentes, que é o mas, é a mais frequente no português, e as outras são menos frequentes. O mas é usado muito na oralidade para falar, enquanto que o no entanto, entretanto e contudo são usados na escrita, né? São usados no texto escrito, em geral no texto escrito. Todavia também é muito usado no texto escrito, tá? Bom, quando que nós usamos esses conectores? Bom, nós usamos com ideia oposta ou ideia contrária. Duas coisas que têm um sentido diferente. Vamos para o exemplo. Eu gosto de chocolate, mas como de comer, né? Como raramente. Mais uma vez, eu gosto de chocolate, mas como raramente. Então, eu gosto, mas eu como chocolate raramente, poucas vezes, tá? Então, eu tenho duas ideias opostas, assim, duas ideias opostas, tá? Aqui poderia ser, eu gosto de chocolate, porém como raramente. Todavia, como raramente, né? Eu posso substituir por qualquer uma dessas, mas é a mais usada. Temos uma observação aqui importante, porque nós temos que escrever mas, M-A-S. Lembram que eu falei que mas é como but em inglês. Temos que escrever mas. Porém, ou mas, a pronúncia geralmente é mais. Nós colocamos um i aqui,
um i imaginário, assim, só na pronúncia, né? Mais. Eu gosto de chocolate, mas como raramente. Isso gera muita confusão, algumas vezes para os alunos estrangeiros, porque mais significa como plus, né? Ou como more, então mais. Então isso gera alguma confusão, tá? Mas assim é que nós escrevemos, mas, M-A-S é a forma escrita, tá? A pronúncia pode variar. Vamos lá, mais conectores, mais conjunções. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de. Quando que nós usamos qual é a ideia? É também uma ideia oposta, uma ideia contrária. São conjunções que nós usamos com uma certa frequência, mas são conjunções que usamos na escrita, muito mais na escrita do que na língua falada, tá bem? Então, embora, ainda que, mesmo que, apesar de ou apesar de alguma coisa, tá? Pesquisem sobre esses conectores, sobre essas palavras, pesquisem qual é a tradução na língua de vocês, porque são expressões bastante frequentes, sobretudo na escrita, mas elas são muito frequentes, tá? É importante estudar sobre isso. Principalmente se você escreve ou se você lê, né, em português, tá bem? Vamos ver os exemplos. Embora ele estude muito, não consegue tirar boas notas. Então, tenho duas ideias. Ele estuda muito, mas não tem boas notas, né? Então, eu posso usar o embora. Observe que a palavra embora, nesse caso, nós colocamos no início de toda a sentença, tá? Mas eu posso colocar também na segunda sentença. Eu posso colocar também. Vejam o exemplo. Ele não consegue tirar boas notas, embora estude muito, tá? Vejam que é muito semelhante ao mas, né? Ele não consegue tirar boas notas, mas estuda muito. Se vocês têm um texto para escrever e já fizeram muitas vezes mas, repetir as palavras não é positivo. Repetir muitas vezes no texto. Então, vocês podem usar mas e depois embora, certo? Então, é um conector que ajuda para frases aí de ideia oposta, ideia contrária. Vamos ver mais? Mais exemplos? Vejam só. Ainda que ele estude muito, não consegue tirar boas notas. Mais um. Ele não consegue tirar boas notas, ainda que estude muito. Mais um exemplo. Mesmo que ele estude muito, não consegue tirar boas notas. E ele não consegue tirar boas notas, mesmo que estude muito. Então, são opções, diferentes opções que vocês podem ter, tá? Na escrita e também é importante para a leitura de textos. Vejam, apesar de estudar muito, ele não consegue tirar boas notas. Ele não consegue tirar boas notas, apesar de estudar muito, apesar de, certo? Vamos para mais algumas conjunções ou conectores. Ou, quer, ora, nem. E agora, quando que nós usamos essas palavras aí, né? Qual é a ideia dessas palavras? Essas palavras têm a ideia de alternativa ou de escolha, certo? Vamos ver um exemplo? Ou você quer comer carne, ou você quer comer vegetais, tá? Ou você quer comer carne, ou você quer comer vegetais. É uma pergunta, né? Então, ou uma coisa ou outra coisa, tá?
Mais conjunções, pessoal, mais conjunções. Assim, então, pois, portanto, logo, por isso. Qual é a ideia? Quando que nós usamos? Então, elas têm ideia de conclusão, para concluir, fechar, finalizar uma ideia, né? Então, vamos para o exemplo. Já discutimos todos os pontos da reunião, então vamos concluí-la. Vamos terminar, né? Ok? Mais conjunção que, porque e pois. Quando que nós usamos? Com a ideia de explicação, para explicar alguma coisa. E o exemplo é: preciso estudar, porque amanhã tenho prova, certo? Preciso estudar, pois amanhã tenho prova. O que é uma conjunção que serve também para as explicações, mas o porquê e o pois são muito mais frequentes, são mais usados, tá? Vamos lá, mais conjunções. Quando, antes que, depois que, assim que, até que, logo que. E agora, quando que nós usamos essas conjunções ou conectores? Nós usamos com a ideia de tempo. Então, se você está escrevendo um texto ou se você está lendo um texto que é uma história narrativa, que tem vários acontecimentos, então nós podemos usar quando, antes que, depois que, né? Então, com a ideia aí do tempo. Então, vejam só, pessoal, alguns exemplos. Ela falou com o chefe antes que o cliente chegasse. Quando você chegar, me ligue. Quando você chegar, me ligue. Esse primeiro exemplo, ela falou com o chefe antes que o cliente chegasse. Observe que antes que nós vamos usar com subjuntivo, com o verbo conjugado no subjuntivo, tá? Esse é um item que nós temos aqui no curso, nesse curso de gramática, mas é um tópico mais difícil um pouco da língua, um pouquinho mais adiantado, tá? E aqui, quando você chegar, me ligue, tá bem? Então, quando, antes que, depois que, assim que, são opções que nós podemos ver, então, em textos, sobretudo textos narrativos que contam uma história, tá bem? Então, algumas conjunções do português para vocês. É importante, tá? Isso tudo é bem importante, sobretudo na leitura e produção de textos. Bom, ficamos por aqui. Façam os exercícios, não esqueçam, é bom, muito bom para praticar e até a próxima aula.